Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós iremos falar um tema muito importante dentro da doutrina espírita e que é tema também de reflexão de todo ser humano. O problema da morte, só que sobre a ótica espírita. Sabemos que nós, ao desencarnarmos, como é dito na doutrina, nós simplesmente mudamos de ambiente. Deixamos aqui no corpo, aqui na Terra, o corpo e continuamos as nossas experiências além da matéria. Trata-se a vida espiritual da verdadeira existência, porque nós não somos pessoas que estamos vivendo experiências espirituais. Somos espíritos que estamos vivendo uma experiência breve de encarnados. Do ponto de vista espírita, segundo os espíritos da codificação, a pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. Trata-se de um fenômeno natural que, ao chegar à data prevista dos compromissos reencarnatórios, quando a vitalidade dos órgãos se esvai, quando se termina um ciclo reencarnatório de experiências e compromissos, é natural que retornemos da casa da qual viemos. E o espírito continua então progredindo além da matéria, no entanto, sem deixar de pensar nas pessoas que ficaram ou na vida que teve na Terra. Ao desencarnar, continuamos sendo a mesma pessoa. Quando nós observamos tantas pessoas que desencarnam ainda acorrentados, presos pelas malhas do materialismo, vemos que elas permanecem muitas vezes presas às impressões e às paixões da matéria. Quando o indivíduo tem uma consciência de que a vida prossegue muito além da matéria, ele se vê liberto dos achaques do corpo ou das enfermidades, ou de um provável ou possível desencarne violento. O fato é que a espiritualidade sempre dá a sustentação necessária, o amparo e o esclarecimento necessário àqueles que retornam para a vida maior. Parentes que nos antecederam na vida maior, que têm mais experiência naquela nova situação da existência, acolhem a quase todos que chegam na vida espiritual. Lá orientam, benfeitores especializados nisso, também orientam as pessoas que lá chegam. Quando o indivíduo teve uma vida perturbadora, e ao desencarnar, suas experiências continuam perturbadoras. Por isso que se recomenda que o importante não é o momento do desencarne. O momento é como nós vivemos. O importante é como nós vivemos, a vida que se leva. Vivendo uma vida leve, desprendida de coisas que muitas vezes as pessoas olham de maneira obsessiva, como por exemplo a matéria, o excesso de conforto, o apego quase doentio a determinadas pessoas. Quando o espírito se vê livre dessas problemáticas, ao desencarnar, ele desencarna de maneira mais leve e mais tranquila. Outro fato é praticar o bem. Quando o indivíduo elege para a sua própria existência, tendo em seus passos o firme propósito de servir, ao desencarnar, ele desencarna continuando a servir. Ao chegar na vida espiritual, procura serviço. Quando a pessoa está no momento importante do desencarne, como foi citado, o fluido vital se esvai, existe uma equipe de espíritos especializados em romper os laços, os liames fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Esse desprendimento geralmente se dá gradativamente, sendo que em desdobramento do corpo físico, tanto os familiares quanto a própria pessoa que vai desencarnar, recebe orientações que ficam gravados no íntimo do ser,
para facilitar no momento do desenlace. Pessoas que passaram por grandes enfermidades prolongadas, ao retornarem para a vida espiritual, em lá chegando, continuam os seus tratamentos para adentrar-se na vida social da espiritualidade. O perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, quando o indivíduo passa por enfermidades prolongadas, ainda traz um pouco das impressões da matéria. Mas esse reequilíbrio é conquistado gradativamente no corpo espiritual, sendo que em determinado tempo ele está apto a continuar as suas experiências além da matéria. Quando nós temos algum familiar, algum amigo que está desencarnado, importante é nós cultivarmos pensamentos leves em relação a esta pessoa, procurar emitir pensamentos de progresso e para que ele se adapte à nova realidade. Evitar pensamentos muito apegados, muito melancólicos, porque o pensamento para os espíritos desencarnados é quase plástico. Ele funciona realmente como algo extremamente real e palpável. Então, a maneira como nós pensamos em relação ao desencarnado é muito importante, sendo que aqui da Terra mesmo, nós podemos ajudar e muito uma pessoa querida que está na vida maior, emitindo bons pensamentos e entendendo a situação do ponto de vista do espírito. Porque nós observamos que muitos que estão na vida maior, muitos espíritos desencarnados, a maior ansiedade deles é dizer para os familiares que continuam vivos e que muitos já não estão mais doentes, já estão bem, porque deixaram no corpo, aqui na Terra, aquelas enfermidades que possuía. É muito comum as pessoas que não têm um conhecimento ainda da continuidade da existência ficarem com a mente fixa nos momentos de dor, ou no hospital, ou mesmo no velório, ou na enfermidade prolongada, ou no desencarne violento. Mas é importante nós percebemos que ao emitirmos um pensamento para uma pessoa que está desencarnada, aquele pensamento leve, porque aquele indivíduo é muito mais importante que aqueles momentos de dor. Aqueles momentos foram simples instantes da passagem de um plano para outro. Então, pensamentos suaves e entendendo que ele necessita adaptar-se à nova realidade. Desta forma, nós vamos compreender que o medo da morte, aos poucos, vai cedendo espaço à razão, porque o Espiritismo matou a morte, provando que ninguém morre. Não seria lógico nós prevermos que a pessoa adquire tantas experiências ao longo da existência para essas experiências acabarem, cessarem no mármore frio de uma campa. Não há sentido, seria desdenhar da própria inteligência do Criador. Todos nós somos espíritos que progridem incessantemente e que nada morre, e a morte é uma simples passagem de um plano para outro. Quando nós pensamos a respeito disso, entendemos a grandiosidade de Deus em nossas vidas e compreendemos também que cada vez que nós caminharmos sobre a terra, quando encarnados, trata-se de uma grande responsabilidade e que nós devemos aproveitar a oportunidade para quando retornarmos para o mundo espiritual, retornarmos com mais experiência. Sem dúvida, todos nós somos seres imortais, que progride incessantemente, para que um dia nós encontremos a paz tão sonhada, a verdadeira felicidade, através do progresso do espírito imortal que todos nós somos. Entendemos desta forma que a bondade de Deus está em nossas vidas e que nós devemos caminhar pela terra entendendo que é um momento provisório e que a verdadeira existência é a vida espiritual.
Todos nós somos viajores eternos. Na esteira do tempo, evoluímos e crescemos. Com o tempo seremos espíritos puros eternos. É o verdadeiro amor que todos nós carecemos. O que ama redime-se em sua trajetória. O que perdoa desacorrenta-se de si mesmo. O desamor com as experiências reencarnatórias sairão de sua memória. Nunca mais agirá a esmo. Imortais que somos, traremos as experiências acumuladas, trataremos todos como irmãos, veremos as relações como oportunidades a nós reveladas. Jesus, mestre do coração, sublime peregrino, ampara-nos em nossas etapas vividas. Levemos o trabalho acolhendo o aflito, é nossa chance querida. Albino Teixeira. Então nós agradecemos a todos os internautas, depois dessa mensagem do Sr. Albino, nos chamando a atenção às responsabilidades da vida. Todos nós meditaremos sobre estas palavras e traremos isso na bagagem do nosso coração para levarmos em nossos passos. Muita paz a todos. Gostaria de somente lembrar que no rodapé da tela terá um e-mail para as perguntas. Quem quiser, por favor, nós teremos oportunidade de conversarmos um pouco a respeito e responderemos com muito prazer e muita alegria. Muita paz a todos e meditemos sobre a realidade espírita diante da nossa própria existência. Que assim seja.